Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo, através do conhecimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E hoje nós estamos com uma convidada que para mim é mais do que especial, né? Especial por quê? Porque nós vamos tratar de um assunto muito especial para falar então, trazer esse conhecimento para vocês sobre o autismo. Então nós temos aqui hoje a nossa convidada Gabriela, né? Gabriela, eu vou deixar que tu te apresente um pouco mais para os nossos telespectadores, né? Para que eles possam te conhecer um pouquinho mais, além do programa que tu já tens hoje aqui pela TV Moon, né? Sim, obrigada, Ju, pelo convite. Então, eu sou a Gabriela, sou mãe do Francisco, ele tem 4 anos, é autista, e através dele que surgiu a ideia, né, o desejo de trazer conhecimento sobre o autismo para a sociedade. Então, hoje eu sou presidente da Associação Ser Autista de Montenegro e apresentadora aqui do programa Ser Autista na TV Moon. E o Francisco, eu digo que ele é o papel principal de tudo isso que vem acontecendo, né? Porque através dele eu sou um outro ser humano, né? E, consequentemente, através dele eu conheci a Ju, né? E que hoje estou aqui muito feliz com o convite para trazer mais conhecimento, né? Para a gente ter uma inclusão social de verdade na nossa sociedade. Que maravilha! Eu vejo hoje assim, Gabriela, que as pessoas acham que autismo é algo que se criou agora de poucos tempos, né? Na realidade, autismo sempre teve, as pessoas não tinham era informação, as pessoas não tinham esse conhecimento, né? E nada mais, nada menos do que a gente trazer esse bate-papo gostoso com uma pessoa que vive isso na prática do dia a dia, né? Então a Gabriela hoje está fazendo esse papel, né? Ela está se redescobrindo com esse filho autista que ela tem em casa. Então eu te convidei hoje, Gabriela, assim, para a gente trazer um pouco mais para aquelas pessoas leigas, né? Que não tem muito essa informação. Lá nos primeiros momentos, nos primeiros passos, como é que a gente pode começar a diagnosticar uma criança com autismo? Tem alguma idade específica, os médicos diagnosticam? Como que isso funciona na prática? Bom, na prática o autismo só é diagnosticado de uma forma clínica. É feito análises clínicas com médicos, por exemplo, pediátrico. Ele vai fazer uma análise clínica, vai encaminhar para um neuro ou psiquiatra infantil para fazer outra análise clínica. A média, sempre se estimulou antigamente que a partir dos 3 anos se podia laudar o autismo, mas hoje isso se caiu por terra. O que acontece? A gente está tendo casos de autismo sendo laudados muito tarde. Por exemplo, ele já poderia ter sido laudado com 6 meses. No Paraná já estão laudando crianças a partir dos 6 meses, porque eles estão buscando conhecimento. O médico hoje, às vezes, eu vejo uma certa restrição em laudar tão cedo uma criança que tu olha, tu já vê que algo tem, né? Mas eles têm aquela resistência de errar um diagnóstico. Mas os profissionais que eu sigo, que eu acompanho, que me auxiliam muito, eles sempre comentam, a gente prefere pecar em excesso e proporcionar qualidade de atendimento para aquela criança se desenvolver, do que a gente pecar e não proporcionar isso e futuramente a gente vê que vai piorar o quadro, né? Porque são níveis do autismo. Os principais sintomas, né? O autismo é algo do neurodesenvolvimento, não tem da onde veio, da onde surgiu, não tem nada 100%, são estimativas, pode ser hereditário, genético ou ambiental. Na nossa família, a gente não sabe, já fizemos teste com geneticista, não é genético, então eu acredito que seja ambiental mesmo. Então, o que eu observei? Com 1 ano e 5 meses, o Francisco não falava, não interagia, não fazia o contato social, nem a interação em triângulo. Então, eu dar um comando para ele me olhar e olhar para o comando. Então, ele não fazia nada disso, ele não atendia pelo nome, eu achava super normal.
está no desenvolvimento dele. Fui em pediatras que disseram que ele estava no tempo dele, que é o tempo, cada criança tem seu tempo, isso é mentira, né? A gente já cresceu ouvindo isso, não, cada criança tem seu tempo. Isso não existe, tá? O que existe é que a criança tem que atingir o pico do desenvolvimento. A fase de desenvolvimento, a partir dos 6 meses ela tem que sentar, a partir dos 6 meses ela tem que sentar, a partir de 1 ano ela tem que andar, a partir de 1 ano ela tem que andar, com 1 ano e 2 ela já tem que falar 4 palavrinhas, a criança tem que ter o interesse. E o Francisco não atingia nada do marco do desenvolvimento, mas eu fui, tá normal. E a partir daí a gente vai vendo que não tá normal, que o nosso filho não tá ali, não tá ao mesmo tempo, até que eu recebi uma ligação da minha irmã falando sobre autismo. E eu disse, não, isso é coisa da tua cabeça. Nem sabia o que era, mas já vim com a negação, né? E até que eu comecei a pesquisar, ela me passou um vídeo sobre os 15 sintomas de autismo e o Francisco entrou em 13. Quando eu vi que ele estava em 13 sintomas, eu disse, bom, algo tem. E aí eu fui pesquisando, e eu me afundei naquele mundo e cada vez eu via mais o Francisco ali. Os principais sintomas é a falta de interação social, o interesse, não olhar nos olhos, atraso na fala, atraso no desenvolvimento motor. Pode ser que tenha algumas crianças que não apresentem atraso no desenvolvimento motor, mas algumas apresentam. Esses são os principais sintomas, assim, sabe? Não ter, às vezes tem uma sensibilidade muito grande a barulho, a ruído, sensibilidade alimentar, sensibilidade sensorial. Tem crianças que não gostam de sujar as mãos, de cair, de experimentar coisas novas, de tocar. São muito delicadinhas. Isso era um dos sintomas. O Francisco era muito delicado. Ele via um cisquinho no chão, ele ia lá e juntava e me entregava. Ele era todo delicadinho, ele não pegava nenhum alimento na mão. Ele não gostava de comer comidas em grãos. Até os 3 anos foi só tudo pastoso, para ele não ter o trabalho de engolir. E com 1 ano e 10 meses ele foi laudado, através de um neuropediatra. Fomos em 2 para tirar dúvida, né? Pegar 2 opiniões e os 2 laudaram ele. O que eu posso dizer? Nessa fase, a gente vem com a negação, né? Por que eu? Porque o meu filho, logo o primeiro, né? Eu pensei, logo o meu primeiro filho, o que eu fiz de errado? Nada, sabe? Eu só fui aprender que eu não fiz nada de errado com o tempo. Eu chorei durante 15 dias, meu marido chorou durante 15 dias, parecia que eu tinha tirado meu filho dali, porque eu não reconhecia mais ele, até que no 15º dia eu li uma frase, quando eu achei que estava caindo, era Deus me ensinando a voar, e eu pensei, bom, é um sinal e eu vou lutar pelo meu filho, porque ele é meu, ele é o mesmo que eu tirei da maternidade, é ele, e foi. Eu comecei a pesquisar, comecei a falar com pais de outros estados, porque em Montenegro eu não encontrei nenhuma rede de apoio, 0, a rede de apoio foi 0. As pessoas que eu encontrei sempre me disseram do lado negativo do autismo, sabe? Que vai ser muito difícil, quando ele tiver 15 anos ninguém vai aceitar ele, porque na escola ninguém vai entender ele. Foi péssimo a experiência que eu tive. E fora do estado eu encontrei famílias que deram muito certo, sabe? Que acolheram o filho, que buscaram recursos, mesmo não tendo recursos. Isso é bom a gente frisar. Os recursos que a gente tem são pouquíssimos profissionais, os que tem estão com a agenda lotadíssima, então eu tive que buscar recurso para aplicar em casa, e foi o que eu fiz. Eu busquei recurso, os cursos que tem de autismo online é da seguinte forma: liberam 3 dias gratuitos e o resto pago. Eu fazia os 3 dias gratuitos, para eu pelo menos aprender alguma coisa. E assim eu fui indo até ler, pesquisar e comecei a aplicar em casa.
Meu filho não falava nada. Nada, nada, nada. Ele não gostava de beijo, não gostava de abraço. Era assim, sabe? Até os 2 anos e meio, quase 3, foi assim. Até que um dia ele se encostou do meu lado e eu disse, dá um beijo na mãe. E ele só encostou a testinha para eu beijar. E aquele dia foi o dia mais feliz para mim, porque eu senti pela primeira vez o meu filho ali, sabe? Eu sem eu ter que forçar um beijo, sem eu ver ele ter que limpar o meu beijo. Então eu quis lutar por ele, sabe? E a associação veio porque eu não queria que outras mães passassem pelo que eu passei no início, para que elas já tivessem um norte, que a família tivesse um norte. Eu vou nesse caminho aqui. E foi isso que eu quis proporcionar. É difícil, sabe? Não é fácil tu ter um filho diagnosticado. Não é fácil, não por ele, mas pela sociedade, que a gente é julgado, nosso filho é julgado a todo tempo, julgado o comportamento, é julgado o jeito que ele fala, é julgado se ele está pulando demais, as estereotipias ninguém entende. A gente querer levar nosso filho num lugar e a gente não poder levar porque a sociedade vai julgar. Às vezes eu fico pensando, não, eu vou levar, mas eu penso na exposição que eu vou estar colocando ele. Sabe? Nós vamos colocar assim, Gabriela, digamos que nos dias de hoje, né, a gente tem essa dificuldade da aceitação, mas às vezes a gente não pode generalizar, porque às vezes não acontece isso com todos os pais, né, são com alguns. Digamos que é uma preparação que cada um tem que passar por um processo de aprendizagem, né? Mas a partir do momento que tu conseguiu compreender isso, que tu conseguiu trabalhar essa aceitação dentro de ti, tu tem buscado algum recurso que pudesse te auxiliar nessa caminhada, não especificamente para o teu filho, mas que pudesse ajudar a Gabriela a ajudar o próprio filho, né? Porque eu costumo dizer hoje assim, né, as pessoas que têm me procurado para terapia, né, que sempre tem uma influência, principalmente energética, dos pais sobre as crianças. Com a Gabriela aconteceu isso ou foi diferente? Aconteceu, aconteceu e muito. Eu sempre fui movida pela energia, sempre fui curiosa por religião, por energia, por querer descobrir, que sempre experimentar, ter a minha opinião sobre qualquer doutrina, sabe? E eu sempre me identifiquei muito com a doutrina espírita e a partir daí eu sempre tive um pensamento mais espiritual mesmo, né? Em que as coisas são de Deus, que tudo tem um destino, que nada é por acaso. Então eu sempre me agarrei a isso. Quando eu estava nesse processo do diagnóstico do Francisco, e no dia mesmo do diagnóstico, o próprio neuro dele, o Dr. Ricardo Halper, em Porto Alegre, ele assim, sensacional, não por ser o neuropediatra do Francisco, mas porque ele foi um profissional, não foi só médico, ele foi um psicólogo, sabe? Acolhedor. Ele foi muito acolhedor. Eu cheguei lá, bom, eu já sou magra por natureza, mas no dia da consulta eu cheguei com 40 quilos, sabe? Eu tava assim, num fiapo, literalmente, e ele me perguntou, a primeira pergunta foi, o que tu faz? Eu disse, eu sou mãe do Francisco. Ele disse, não, profissionalmente. Daí eu expliquei, ele disse, depois de toda a consulta, ele falou, eu só vejo hoje aqui a mãe do Francisco, eu não vejo mais a Gabriela. Quem é a Gabriela? Onde ela está? Cadê ela? E foi ali que eu me dei conta. O que eu estou fazendo? Sabe? E ele disse, a próxima consulta eu quero te ver a Gabriela mãe, a Gabriela profissional e a Gabriela mulher. Eu quero ver ela aqui. E na outra consulta, depois de 6 meses, estavam as 3 Gabrielas ali na frente dele. Pela primeira vez eu me senti que alguém me notou, se importou com o meu sentimento e me deu sabe, acorda, a vida não é só isso. Ele comentou que o autismo realmente é muito difícil, mas que é uma fase de aceitação, do luto, mas que a família tem que ter uma base. E eu fui atrás dessa base. Quando eu
procurei muita leitura, mas nada me encaixava. Eu estava no último da minha depressão, né? Eu estava uma pessoa com síndrome do pânico, depressiva, angustiada, qualquer coisa me deixava com muita angústia. E até que eu encontrei o Reiki junto com a Ju. Tinham me oferecido, na verdade, sobre as barras de Axis, comentado do atendimento com a Ju, e eu pensei, nossa, acho que eu estou precisando. Fui pesquisar o que era barras de Axis, eu disse, é isso que eu preciso. Conversei com a Ju e ela me explicou sobre o Reiki. Fiz a consulta, né, Ju? E desde a primeira consulta, assim, ó, a Ju me falou bem o seguinte, que eu nunca vou me esquecer. A depressão, ela tem cura. Parece que é um milagre o que eu tô te dizendo, mas ele existe. E eu pensei assim na outra poltrona, capaz? Não, imagina. E foi. Hoje eu me sinto assim, curada da depressão. Me sinto curada. Lógico, eu tenho os meus estágios de ansiedade, mas eu consigo controlar. Eu consigo ver que aquilo ali é uma fase e não me deixo dominar, sabe? Ela me comentou, tu vai ter os momentos de tristeza, de alegria. E eu pensava, que sonho. E eu me propus aquele tratamento, sabe? Eu quis aquela energia. E através dessa energia, a minha vida mudou, sabe? Parece até que eu tô fazendo propaganda enganosa, né? Mas a minha vida mudou literalmente, sabe? Aquela questão de transformação da lagarta para borboleta é o que está acontecendo comigo. O meu filho não falava quando eu conheci a Ju, não falava nada, falava mamama, só o que ele falava para mim. Tudo que ele queria, ele me empurrava até o que ele queria alcançar. E nesse momento, quando eu consegui conhecer o Reiki, ver a transformação que o Reiki trouxe para minha vida, eu aceitei, eu estava aberta àquela transformação, eu aceitei todas as energias que poderiam vir para mim, refletiu no meu filho. Hoje, por incrível que pareça, o Francisco conversa comigo, o Francisco fala do dia a dia dele na escola, o Francisco está lendo, o Francisco lê cartinhas que eu escrevo para ele, e hoje ele sabe o que é o significado do Natal, o que é o significado do Dia das Crianças. Hoje ele me pede o que ele quer, sabe? Coisas que há um ano eu nunca pensei. Eu oferecia para ele, Francisco, o que tu quer de presente? E eu não ouvia nada, nenhum apontando para alguma coisa, absolutamente nada. Eu comprava as coisas que eu achava que ele ia gostar. E hoje eu posso comprar algo para ele que ele me pediu. Então, de Dia das Crianças, ele me pediu um ônibus laranja. E eu fui atrás daquele ônibus laranja e foi a maior alegria para ele, porque ele disse, eu ganhei um ônibus laranja de Dia das Crianças. Então, não é um presente, mas foi a intenção que ele quis trazer, o desejo dele. Pela primeira vez eu vi o desejo dele ali. Com certeza. Então, essa foi a transformação que aconteceu para mim, sabe? Que eu me sinto eternamente grata. Podemos dizer assim, então, Gabriela, que a partir do momento que tu conseguiu adquirir a tua própria confiança, né? Tu conseguiu transmitir essa confiança também para o teu filho. E a partir dali começou muitas mudanças, né? Podemos comparar isso hoje também aos cuidados de uma criança autista, né? Porque eu vejo dois itens muito importantes. Em primeiro lugar, o respeito com a própria criança, né? E em segundo lugar, eu percebo assim o conquistar a confiança dessa criança, né? Porque existem vários tipos de autismo, né? E várias manifestações que acontecem em cada criança, não são todas iguais. Tem crianças, por exemplo, né, que não gostam do toque, como tu falou, né? Então, por exemplo, se a mãe que está em casa resolvesse pegar essa criança, levar para uma terapia, né? A gente não vai poder fazer a mesma terapia nela que faz em outras crianças. O que é necessário nesse momento? É a compreensão que nós estamos com uma pessoa ali que está precisando naquele momento, né, de respeito e está precisando adquirir uma confiança também. Então, a partir desse momento que o profissional sabe conquistar essa criança,
a terapia ela também se torna mais flexível. E eu vejo isso porque eu já atendi crianças autistas, né? Então não é como o terapeuta quer fazer, não é como ele acha que vai ser, né? É como aquela criança te permite que tu faça até que ela conquiste a tua confiança, né? Exatamente. E podemos dizer que no lar dentro de casa também é assim, e isso requer muito mais a parceria dos pais, né? Sim. Porque nesse momento, assim como às vezes a gente não consegue o apoio fora, né, o apoio da sociedade, das pessoas, às vezes muitos casais também passam por essa dificuldade de se apoiarem, né, para seguirem uma mesma linha, né? Sim. Então, sobre esse respeito, o que tu poderia orientar esses pais em casa, né, que desconfiam que os filhos podem ser autistas, ou até mesmo aqueles que já têm o diagnóstico, né? Qual é a relação casal, qual é a relação família que pudesse estruturar mais essa criança? Certo. A gente sempre tratou o Francisco como uma criança normal. A gente diz que ele é normal. A condição dele é ser autista, né? Então, a gente respeita as limitações que ele tem, porque mesmo ele tendo avançado, ainda ele tem limitações. Ele tem limitações de aprendizado, limitações de abraço, beijo. Então, a gente respeita ele, respeita as vontades dele. Então, a gente ensina coisas para ele do dia a dia. Se tu não quiser abraçar, tudo bem, não precisa, não é obrigado, sabe? Mas tem que ter, a gente colocou regras para ele, né? Porque a gente sabe que na sociedade tem regras, por exemplo, dentro de uma sala de aula vai ter regras, né? Ele vai ter que fazer a filinha para ir no banheiro e tudo mais. Mas a gente sabe que essas regras ele vai seguir. Umas regras de atividade a gente sempre pede, ele vai fazer até onde o limite dele chegar. Não ultrapassar aquilo ali, até para que ele consiga pegar a confiança daquela outra pessoa, para ele ficar mais tempo naquela atividade. Sobre família, o índice é muito alto de separação entre pais com crianças especiais na família, porque realmente a rotina é totalmente alterada, né? Altera a rotina de casal às vezes deixa de existir, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, a mãe é sobrecarregada por questões de família, mesmo casa, ela acaba abrindo mão do trabalho, do estudo, para se dedicar à família, porque o marido traz como é que eu posso dizer, o benefício para casa e a mãe tem que se doar. Porque assim é muito difícil cuidar da rotina de uma criança especial em questões de terapia. Os horários são comerciais para terapia, então ou a gente tem que ter uma rede de apoio para levar o nosso filho, ou a gente vai ter que abrir mão do trabalho para levar ele para terapia. Então, realmente, isso precisa do apoio familiar. O pai tem que estar disposto a participar, a mãe tem que estar disposta a participar também, mas eu acho que nenhum dos dois precisa abrir mão das suas vontades, porque a mãe, na maioria das vezes, tem vontade de trabalhar fora, faz bem para a mulher trabalhar fora, assim como para o homem também. O que a gente fez na nossa família? Eu fiquei com o Francisco um bom tempo em casa, dei o suporte inicial para ele, mas chegou um momento que eu disse, agora é o meu momento também. Eu gosto de trabalhar, eu quero estudar e a gente vai conciliar. E hoje eu trabalho fora, a gente estuda, a gente conseguiu conciliar as terapias dele, mas porque a gente entrou num consenso, sabe? É possível. Um abriu mão de alguma coisa, o outro abriu mão, para a gente crescer junto, porque essa é ser família, né? E com o Francisco em casa, hoje a gente faz atividades com ele. O que o Francisco quer fazer hoje? A gente proporciona momentos. Eu tenho um filho também de 1 ano de idade, então hoje ele também participa de tudo. Vamos fazer um dia de cinema. Então a gente faz a noite do cinema, põe um filme que ele quer assistir, faz a pipoquinha para ele, cria uma barraca para ele, a gente faz um momento da família. Agora toda sexta-feira ele quer a noite dos pastéis, né? Então ele já vai falando, mamãe quero noite dos pastéis.
a gente criou uma rotina para fazer em família, sabe? Porque faz diferença. Não é só a mãe ou não é só o pai, tem que ser um conjunto, né? Independente se estiver na mesma casa ou não, né? Se estão separados, os dois têm que participar da rotina da criança, até porque eu já vi relatos, eu sou separada. Quando meu filho vai para o pai final de semana, não segue as regras, volta desregulado, eu tenho que ajustar durante a semana. Então, vamos ver o que realmente o nosso filho gosta, quais são as vontades dele, mesmo ele não falando. Antes do Francisco falar, eu busquei comunicação alternativa com ele, porque é onde eu pensei, e se ele não falar? Porque tem essa possibilidade. Eu vou me frustrar novamente? Porque eu já me frustrei com um diagnóstico, né, que a gente nunca espera. E agora eu vou me frustrar com uma fala que talvez não venha, não posso esperar por isso. Então eu busquei comunicação alternativa, que foi a amostra para a mãe. Eu sabia que ele não falava, então eu não dizia, fala para a mãe o que tu quer. Eu comecei a pensar, como que ele se sente ouvindo isso? Fala para a mãe o que tu quer e ele não saber falar. Sim, sabe? É bem... Então, foi a partir daí que eu comecei a comunicação alternativa. E com a comunicação alternativa, melhorou a fala, sabe? Para nós finalizar, então, esse nosso programa, né, Gabriela, que o tempo voa, né? Muito. O que eu vejo hoje também que preocupa muito os pais, né, são as crises, quando elas acontecem, né? E recentemente até estava assistindo um programa teu, né, que falava sobre essas crises. E a gente sabe que esse momento também ele vai passar, né? Essa crise ela não é duradoura, né? Então nesse momento a gente precisa ter paciência para que isso aconteça. Mas além disso, tem alguma dica que tu pudesse dar para os pais em casa, algo diferente que eles pudessem fazer quando acontece esse momento da crise? Pois é, a crise ela sempre vem por algo que aconteceu. Às vezes a gente não consegue identificar no primeiro momento. O que eu sempre digo é fazer uma releitura do que aconteceu naquele dia, sabe? O que ele estava assistindo, o que aconteceu, se teve algo de diferente na rotina. E a partir daí tentar acalmar. Se eu vejo que o Francisco ele está mais agitado, que aquilo ali pode gerar numa crise, eu vou tirar o foco dele. Eu sempre ou levo ele para uma água para ele se tranquilizar. Se eu estou num ambiente que ele não pode tomar um banho, eu lavo bem as mãos dele, eu lavo bem o rosto e sempre reforço. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui, não vai acontecer nada. Agora eu tô aplicando umas técnicas de respiração para ele, que eu digo respira, daí ele respira fundo e eu digo para ele soltar. São coisas assim que eu sei que é muito pequeno, às vezes ele nem respira, mas eu sei que futuramente aquilo ali, se eu fizer, eles são de rotinas, né? Então se eu fizer repetidas vezes, ele vai aprender. Tanto que até antes eu tinha comentado com a Ju, hoje o Francisco, se ele tá muito ansioso, se ele tá triste, ele vem pra mim e diz, mamãe, me acalma, porque ele quer um colinho para ele se estar ali, voltar, sabe? Então, é a gente ser o porto seguro do nosso filho, é reforçar que ele é amado, reforçar que ele é nosso presente, o nosso filho, independente da condição que ele tem, é nosso, ele sempre vai ser nosso. E eu nunca me esqueço de uma frase assim que me marcou, assim. Ela é mãe de uma criança autista também, ela é presidente da ONG Céu Azul, em Lajeado, e ela me comentou o seguinte: quando tu ama muito uma pessoa e aquela pessoa não te dá bola, não te ama, te menospreza, assim, não te dá, né, atenção, o que tu faz? Tu ignora a pessoa, né? Tu vai viver a tua vida, bola pra frente. E quando essa pessoa é o teu filho, o que tu faz? Tu vai abandonar ele? Não, a gente continua amando. Então foi isso que me fortalece dia a dia. É o amor que eu tenho por ele, é o amor que eu quero refletir para ele, para que ele possa amar outras pessoas. Então eu nunca desisti do meu filho, nunca vou desistir. E é difícil a luta? É muito, sabe? Mas a gente tem que estar firme e forte
e buscar recurso, porque hoje a internet está aí, a gente consegue buscar recurso mais fácil do que antigamente. O autismo não é modinha, ele está mais fácil o diagnóstico, ele está mais acessível, mas... Que legal, E no que então, precisar, a gente está à disposição ali com a associação, né? Parabéns então, Gabriela, né? Obrigada. Vocês que estão nos assistindo aí, onde quer que vocês estejam, no celular, em casa, né? Para mais informações, né? Nós temos o programa também da Gabriela aqui pela TV Moon, né? Que é o Ser Autista. Como ela mesmo cogitou, né? Tem muitas possibilidades hoje pela internet, procurar mais informações, né? Também pode procurar ela nas redes sociais que vocês vão encontrar, né? Então hoje nós vamos agradecendo profundamente esses esclarecimentos, né? Que nada mais especial do que alguém que passa por essa situação, que convive com isso no dia a dia, né? Para trazer como é essa rotina, né? Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada a vocês que estão em casa, né? Que nos permitiram adentrar os seus lares. E também imensamente grata aos nossos patrocinadores, né? Que são eles que nos dão a oportunidade de estarmos aqui fazendo e levando esse programa até vocês. Espero que tenham gostado deste assunto e até um próximo programa.